Então hoje é dia 15 de novembro, a data que marca a celebração da proclamação da República. E o que eu quero defender nesse vídeo é que essa data não deveria ser motivo de celebração alguma, e sim deveria ser um dia de luto nacional e as pessoas lamentarem pela tragédia que aconteceu naquele 15 de novembro de 1889. Roda a vinheta que eu vou explicar o porquê que eu defendo isso. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Este é um canal de viés auto-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. O assunto do vídeo de hoje, como eu adiantei aí, é para falar sobre o 15 de novembro, as circunstâncias do que aconteceu e como isso foi uma completa tragédia na história do país e como modificou para sempre a chance que esse país tinha de dar certo. Primeiro, eu não sou um monarquista, eu sou um austro-libertário, então para mim até a monarquia é um governo ilegítimo, mas existem diferenças claras entre o governo de propriedade pública, que é o Estado, a democracia, e o governo de propriedade privada, que é a monarquia. E dentre esses dois modelos de governo, a monarquia é muito melhor do que a democracia. Eu vou explicar isso ao longo do vídeo. Mas assim, se você não conhece o que aconteceu, basicamente os militares deram um golpe em 1879. A coisa é um pouco mais complexa que isso, mas é sempre esses malditos militares, essa desgraça dessa instituição que deveria ser extinta no país, defendendo as piores bárbares que tem. Então, lá quando eles deram o golpe lá em 1964, fizeram um monte de merda. Não que eles não tinham que ter derrubado os comunistas lá na época, mas depois eles entregaram o país na mão dos comunistas, né? Deixaram 21 anos ali dos comunistas contando a história e se vendendo como coitadinhos. E já tinham feito essa merda colossal, que foi em 1889, que é tirar o país da mão da família real. Então, aquela pressão lá de iluminismo, várias ideias idiotas regiam os militares na época, né, no sentido de que, não, precisamos acabar com o velho mundo, essa coisa de monarquia é atrasada, tem que acabar com isso, e aí, enfim. Aí depois esse movimento termina com a queda das outras monarquias em 1914, né, 25 anos depois, quando vem o fim da... começa a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, na verdade, e vem toda a treta e acaba com o resto das monarquias. Mas o assunto não é esse. Qual que é a questão aqui? É preciso entender algumas coisas antes, que para você entender por que uma democracia é pior do que a monarquia, e dentre as duas, se fosse possível escolher uma, o Brasil deveria voltar a ser uma monarquia e talvez, assim, talvez, tá, esse país pudesse ter alguma mínima chance de começar a dar certo. A grande questão aqui é a seguinte: incentivos. Incentivos, preferência temporal, são duas coisas que você precisa entender. Preferência temporal é um conceito basicamente o seguinte: o quanto você está disposto a consumir do que você tem agora no presente versus o quanto você quer poupar do que você tem para consumo no presente para consumo no futuro. Isso pode ser, por exemplo, dinheiro. Dinheiro é um bem que você usa para comprar outros bens, né? É um meio de troca. Então, quanto, sei lá, de repente você quer comprar uma casa, então você precisa poupar dinheiro. Então você está renunciando a gastos no curto prazo para poder ter gastos no longo prazo. No caso, chegar no objetivo que é comprar uma casa. Isso é basicamente o conceito de preferência temporal, que é uma coisa que vai ser importante para entender o porquê que eu defendo que a democracia é pior. Quando um democrata assume o poder, e eu vou usar um exemplo aqui que para a gente brasileiro é muito comum, é basicamente, vamos pegar o exemplo ali, governo Lula. Governo Lula 1, Lula 2. Cara, foi um governo assim, relativamente estável, mas você já via ali aquele tempero do Lula socialista, extremista, sendo plantado principalmente no Lula 2, tá? O Lula 1 ali, o primeiro governo, foi mais tranquilo, tinha até a coisa lá do Lulinha Paz e Amor. Os jornais vendiam Lula como um democrata, não como um radical de extrema esquerda, fanático, apoiador de ditador, que tinha uma organização com narcoterroristas, como o Foro de São Paulo, né? A mídia escondeu tudo isso. A única pessoa que falava sobre isso era o Olavo e era chamado de maluco, mas né, a gente sabe que o Olavo tem razão, esse é um axioma, é uma verdade irrefutável. Então, esse Lula, essa imagem do Lula foi vendida, mas mesmo assim o primeiro governo foi relativamente estável, basicamente ele deu continuidade a muita coisa que o FHC fez. No segundo mandato já começou a fazer um monte de merdas essas que foram estourar na mão da Dilma, porque a Dilma deu continuidade às cagadas que ele fez, né, com PAC, programa de obra, Copa, enfim, toda aquela
aquele esquema de corrupção massiva que a gente viu depois que era, né? A obra não se batia um prego no país sem ter o pichuleco pro PT, né? Era muito louco, as delações mostraram isso, né? A Lava Jato fez um trabalho brilhante expondo isso, mas né, depois... quando você tem os amigos supremos e você indica os amigos supremos, os amigos que não são supremos, pro lugar supremo, aí eles viram os amigos supremos, aí você é liberado, né? Você pode fazer o que você quiser, que foi o que o Lula fez. Então a gente tem exatamente isso. O incentivo na democracia ele é deturpado. Por quê? Você tem um democrata assumindo o poder e ele tem um interesse em uma única coisa, se reeleger. Uma vez que um político se elege, a primeira prioridade de um político é ganhar a eleição. Depois que ele ganha a eleição, a prioridade dele passa a ser se reeleger. Ah, mas o político pensa no povo. Isso é balela. O político está pouco se fudendo pro povo. Para você, o povo aí, ele é só um voto. Você vale o quanto que o seu voto pesa. Ele se interessa somente em convencer a você de que você tem que gravar. Tem que votar nele, na verdade. Então, assim, tem uma questão de incentivo, de como isso deturpa as coisas. O político, ele sempre vai querer dilapidar o capital, a poupança da nação, vamos chamar assim, o quanto que tem de dinheiro, o quanto que ele pode tirar de dívida, o quanto que ele pode jogar a economia pro ralo, basicamente, no curto prazo. Ele sempre vai pensar em 4 anos. Os projetos de políticos, eles são no máximo de 4 anos. Ele sempre pensaria, eu ganhei essa eleição, beleza, daqui 4 anos tem outra eleição, o que eu vou fazer? Eu vou armar uma bolha imobiliária, igual a Dilma fez. Pô, tava bom, não sei o que, crescimento, 2014, tudo bonito, Dilma reeleita. Aí em 2015 ela começou a desfazer as merdas que ela fez para ganhar. Aumentou o preço da energia, aumentou o preço do gás, aumentou o preço do combustível, enfim. Ela fez vários esquemas de controle de preço para poder ganhar a eleição. Uma vez que ela ganhou, ela soltou as cordas, isso deu na crise da Dilma 2, e aí a narrativa é que a Dilma foi a culpada pela crise, quando na verdade quem começou a crise foi o Lula no primeiro governo. Então, isso tem a questão de como os governos se moldam, como um governo democrático se molda. Ele é sempre voltado para o curto prazo, então ele sempre vai dilapidar o capital disponível no curto prazo, e isso vai gerar sempre crise, sempre destruição econômica, um ciclo de pobreza, um ciclo de desinvestimento. Eu não preciso explicar o que está acontecendo aqui no Brasil, né? 40% a menos de investimento estrangeiro, a galera está simplesmente pegando dinheiro e falando, eu não vou financiar essa merda, esse país está fudido e eu vou embora. E a galera tem ido embora. Eles têm votado com o seu dinheiro, vamos dizer assim. Então, temos essa questão. Como que a monarquia se difere da democracia? Ela é literalmente o extremo oposto disso. Uma vez que um monarca, um rei, ele passa o governo para o seu sucessor, no caso o filho ou filha, enfim, independente do que for, ele tem um incentivo que aí se trata de um governo de propriedade privada, não um governo de propriedade pública, como é o democrata. Ele tem um incentivo para poder manter o capital do país o melhor possível. Por quê? Porque o monarca, na prática, ele é o dono do país. É como se o direito de cobrar impostos e cobrar subsídios, conceder subsídios, tarifas, enfim, essas coisas fosse dele, fosse da família dele. Os motivos que fundamentam isso, enfim, não realmente importa, mas o monarca, a cabeça dele é assim. O rei, a cabeça dele é assim. Então, se ele vai passar esse direito para o seu filho, ou filha, o seu herdeiro ou herdeira, então significa que ele não pode dilapidar esse capital sendo um rei maluco, fazendo um monte de besteira. Ele tem que ter políticas de boa governança, de certa forma, manter mais ou menos a organização da sociedade funcionando ali, de modo que as pessoas continuem sendo produtivas e aí ele parasite e roube uma parte da produção das pessoas. Porque se ele não fizer isso, se ele for um rei, um déspota, vamos usar o termo, ele vai dilapidar o capital igual um presidente dilapida, igual um democrata dilapida, dilapida o capital. E aí você tem a destruição econômica do país. Isso vai passar um país, ou uma área que ele é o regente, pior para o seu sucessor. Então isso gera insatisfação. E meio que ao longo da história, insatisfações com o rei levam a gente sabe como funciona, né? E esse é outro motivo também porque a democracia é pior do que a monarquia. Porque em última análise, se você quiser derrubar uma monarquia, é muito mais fácil, é menos para
Vocês entenderam. Agora, vai fazer isso com uma democracia. É presidente, vice-presidente, os 11 supremos, os outros vagabundos de PGR. É uma corja, 513 deputados, 81 senadores, é uma corja. Sinceramente, é muita gente para pouca guilhotina. Então, falta, de verdade, nesse país esse entendimento de que a monarquia ela é melhor do que a democracia. Só que as pessoas, elas vão pra rua, hoje teve gado lá na rua, lá, dizendo, nossa bandeira jamais será vermelha. Amigo, quem pintou a bandeira do Brasil de vermelha foi o Bolsonaro, tá? Aí fica, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, cantando o hino da independência. Meu Deus do céu. Quer dizer, então, você tá preocupado com a pátria livre, né? Tipo, a pátria tá cagando na sua cabeça, tá pouco se fudendo pra você e você tá preocupado com ela ficar livre. Deixa eu te contar uma coisa, sabe o que tem que ficar livre? Você, a sua família. Isso é o mais importante. Depois que você e sua família ficarem livres, começa a focar na comunidade, na galera ao redor de você, na galera que está, como é que eu posso dizer, orbitando a sua volta ali. Padeiros, açougueiros, a galera que você compra as coisas do seu dia a dia, eles são mais importantes serem livres do que a tal da pátria. A pátria que se foda. A pátria deveria ser extinta. Essa noção de que, somos todos brasileiros, somos todos iguais. Não, não somos todos iguais. Esse país aqui não é o suficiente para ser como uma unidade, uma nação. Isso aqui deveria virar no mínimo pelo menos assim, para começar a conversar, uns 27 estados diferentes. Uns 27 governos diferentes, 27 modelos de governança diferentes. Então, teve parte lá do gado lá falando fora Lula, assim, não vai resolver porra nenhuma. Isso aí ficar indo lá falar, mu, fora Lula, mu, fora Lula. O Lula vai sair, vai entrar outro filho da puta pior, né? Lide com isso. O Temer saiu, entrou o Bolsonaro. O Bolsonaro saiu, entrou um filho da puta pior que o Bolsonaro. Então, é sempre assim. E o próximo presidente vai ser pior que o Lula. Isso você pode ter certeza. Porque pelo voto não vai resolver nada nesse país. Pelo menos nisso o idiota do Bolsonaro tinha razão. Então, a galera foi lá pra rua e pra comemorar o feriado. Cara, você não tem nada pra comemorar. O que deveria ser feito assim, você quer fazer um protesto, coloca uma marcha fúnebre. Já que a galera costuma alugar carro de som, essas coisas, coloca uma marcha fúnebre pra tocar e deixa o protesto inteiro tocando. Faz 1 minuto de silêncio de luto em homenagem à morte da monarquia no Brasil. Porque assim, se isso volta para a família real, a gente teria uma chance muito maior de dar certo do que propriamente só com essa merda de democracia. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você baixar o Democracia, o Deus que Falhou. Uma das melhores obras que fala sobre isso. Tem um capítulo que fala sobre essa questão. Eu não lembro qual que é o capítulo agora, faz um tempo que eu li o livro, então eu acho que é o capítulo 6, mas eu estou meio que chutando aqui, então eu não sei se é. Se eu falei besteira, enfim, corrijam aí na descrição se você sabe qual que é, mas o livro estará aqui na descrição para download e compra, como é padrão quando eu recomendo um livro, download no site do Instituto Lato compra na Amazon, então vão lá, comprem esse livro, ajudem, é muito importante. Na descrição também tem todas as minhas redes sociais do padrão e uma novidade, agora eu tenho um canal no WhatsApp, é um canal que você não consegue falar comigo, mas é simplesmente para tipo... o YouTube não está te entregando notificação dos vídeos. Por sinal, falando nisso, se inscreva, muito importante. Toca o sininho também, diz que o YouTube vai te entregar notificação. Não costuma entregar. Então você faz o seguinte, entra no canal do WhatsApp, pelo menos. Estou postando o link dos vídeos lá. Então você vai receber o conteúdo com certeza, porque eu vou lá, pego lá e dou um Ctrl+V lá, enter na mensagem, pronto, chegou para você o vídeo. Então não tem erro. Segue em todas as redes sociais também, não só lá, porque às vezes eu posso esquecer de postar em uma coisa ou outra. Então segue em tudo, tá tudo aí na descrição. E aproveita também e dá uma olhada aí nos parceiros do canal. Tem a Ana, que é minha designer de thumbs, faz thumbs belíssimas como essa aí que você viu aí quando clicou no vídeo. Você pode contratar ela para fazer thumbs pro seu canal também, se você quiser, ou dar um up lá no Instagram com alguns posts, alguma coisa, ela trabalha com isso também. E na descrição também tem o Nathan da Makeeasy English. Se você acha que o Brasil é uma merda e isso aqui não vai dar certo, você provavelmente está certo, aliás, você está certo. Então, se você quiser ir embora desse país, você precisa pelo menos saber falar inglês. Para falar inglês, o melhor lugar para aprender é na Makeeasy English. Libertário, o Nathan vai te atender, dá uma geral aqui na descrição, o linkzinho do WhatsApp. Manda uma mensagem lá para ele, vim pelo Libertário 013, ele vai te arranjar uma condição especial aí de condição para você fazer o curso lá de inglês, aprender a falar inglês, muito, muito importante aí, sair do verbo to be, que a escola fracassa de ensinar, para tipo, realmente conseguir se comunicar com pessoas. E também na descrição tem os links para a loja da Liberdade, loja parceira aqui do canal, também outro libertário, só faço negócio com libertários, né? Então, eu financio socialistas, a Ana também é libertária, o Natan é libertário, negócios entre nós, então
Se você quiser comprar camisetas, canecas, ou até, se de repente você é esse maluco que quer comprar casaco nesse calor da porra aí que tá, então compra ela também, ou você quer comprar agora pra depois usar no inverno, tá beleza também. Compra lá, se você usar o cupom Liberdade5 você tem 5% de desconto, tanto o link do Natan quanto o link da loja da Liberdade estão na descrição e no comentário fixado. Apoie o canal também diretamente doando algum valor, caso você possa. Pode ser doações via Bitcoin, Bitcoin Lite ou Nano, para criptomoedas, ou se você quiser ajudar via Pix, pode mandar qualquer valor aí, o Pix está na descrição também. Agradeço a todo mundo que assistiu, comemorem o dia de luto aí de vocês, por esse dia é isso, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.